Olá! E no Auto Mulher de hoje, teremos algumas dicas sobre mecânica para você conhecer melhor o seu carro e saber o que fazer quando precisar. Medo de dirigir, de onde ele vem e como superá-lo. Mulher no volante? Sim! Conheça a história de mulheres que superaram as dificuldades e hoje atuam no mercado de trabalho como motoristas. E quem disse que mulher não gosta de velocidade? Conheçam as carteiras, que fazem da velocidade um lazer. E tudo isso é o que veremos agora. Começaremos o programa de hoje com um assunto muito delicado e que faz muitas pessoas suarem só de pensar: o medo de dirigir, que é mais comum do que imaginamos. Só no Brasil já são mais de 8 milhões de pessoas com este problema e, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, 75% desses motoristas somos nós, mulheres. Estamos hoje com a Fernanda, ela que vai nos contar um pouquinho sobre como superou o medo de dirigir, o que ela sentia enquanto ela dirigia. Fernanda, tudo bem? Tudo bom. Você sempre teve medo de dirigir? Conta pra gente como foi o seu início, quando você tirou a carta e tudo mais. Bom, na verdade eu nunca gostei de dirigir, nem de carro, então não sou aquela pessoa que com 18 anos quer tirar carta, então nunca pensei em dirigir. Eu pensava o seguinte: quando tiver necessidade eu vou dirigir, então foi assim. Então aí quando eu estava na faculdade, no último ano da faculdade, eu falei, é melhor tirar a carta agora do que depois esperar e vai que eu não vou ter tempo, não vou conseguir resolver. Aí eu fui tirar a carta e foi super tranquilo, não tive medo. As aulas foram super tranquilas, tirei carta normal, não reprovei em nada, então foi tranquilo. Então não tinha medo no início. E aí eu falei uma vez, na verdade, tava em família, assim, em Minas, vai sei lá onde com carro. E falei, vou, porque eu tenho carta, né, aquela coisa toda. Só que eu tinha recentemente várias crises de labirintite. Sim. E aí quando eu peguei o carro, aí eu entrei em pânico, assim, porque eu perdi um pouco a noção de espaço. Sim. E aí veio um caminhão, assim, meu Deus, eu vou dirigir, vou bater. Então isso me deu um desespero. Medo é ótimo, né? Porque medo é instintivo e nos protege. Então todas as pessoas que vão dirigir, ou vão fazer qualquer outra coisa que cause medo, é o organismo dizendo, proteja-se, né? Que isso pode causar alguma coisa. Então isso é positivo. A fobia, né? Que ela é um excesso do medo, ela tem um intermediário, que é a ansiedade. Então, quando o medo começa a causar ansiedade, que te impeça de fazer algum movimento, ele pode se tornar uma fobia ou não. Era um medo antes de dirigir, assim, de não me sentir preparada pela lembrança que eu tinha daquilo que aconteceu. Então, era uma coisa meio prévia. Então, assim, não, beleza, então eu tenho que dirigir. Aí eu pegava, nesse caso específico, parece que eu desaprendi a dirigir por conta do medo. Então, a marcha não ia, sabe, tudo assim, não ia, era difícil. E aí, quando eu entrava no carro, era mais uma sensação de, poxa, será que as coisas vão sair do controle? Sei lá. Eu remetia muito a essa imagem anterior e essa questão do espaço. Porque eu acho que eu já nem tinha mais isso, mas eu não tinha ainda essa segurança. Eu acho que é uma questão de insegurança. Sim. Você começa a fantasiar que você não vai ter o controle sobre esse veículo, né? Então, sim, as mulheres são mais tendenciosas a ter medo de dirigir, a ter uma fobia à direção. Mas isso não impede elas de conseguir. Então, o autocontrole, neste ponto, faz toda a diferença, né? Saber que pode errar, sim. Estar atento a tudo que acontece no trânsito, com certeza. Mas aprender a se controlar é o primeiro passo para conseguir superar tudo isso. Então, o que eu fiz que eu achei melhor? Foi algo paulatino. Primeiro, numa situação muito controlável, com alguém perto, para poder ser mais efetivo. Aí depois sozinho, mas também num ambiente controlável. Aí depois eu comecei a fazer pequenos trajetos para minha casa e para o trabalho, que era bem pertinho. E aí no começo, na verdade, eu queria evitar momentos de estresse para não acionar essa questão do medo. Então hoje eu faço trajetos totalmente, dirijo normalmente. Porque no início, todo o meu trajeto era calculado. Onde é que eu vou passar, se vai ter um morro, se vai ter... Para você poder ter segurança. Hoje não, tipo, você está dirigindo e você vai enfrentando. O trânsito numa boa. Normal, pegar chuva forte na estrada, você vai sentindo isso. Mas para mim eu acho que só foi possível porque eu não forcei a barra. Eu fui seguindo o meu tempo, fazendo as coisas direitinho. O dirigir é muito mais simples do que muitas outras coisas que nós fazemos. Então, esse crer em si, né? Acreditar que pode fazer, eu acho que é o passo mais difícil,
né? Mas ao mesmo tempo é o mais delicioso, porque você se descobre campeão em qualquer outra coisa. Mas é algo que não é um absurdo, eu acho que é algo natural, cada um vai enfrentar de uma maneira diferente, então vale a pena conversar mesmo e compartilhar isso com os outros, né? Então qualquer pessoa que tenha vontade de superar os limites, quaisquer que sejam eles, o primeiro passo é acreditar. Acreditar que é possível superá-los. Isso você também consegue. E no próximo bloco veremos como as mulheres estão enfrentando o preconceito e atuando no mercado de trabalho como motoristas. E o programa Auto Mulher conheceu duas mulheres que trabalham como motoristas de transporte coletivo. E mesmo enfrentando dificuldades e superando preconceitos, elas conseguiram garantir espaço nessa área. A rotina de uma motorista de ônibus não é fácil. O expediente começa bem cedo, são várias viagens por dia, além do estresse do trânsito e o cansaço físico. Mas isso não é um problema para a Cristiane, que nos contou um pouco mais do seu dia a dia. Bom, Cristiane, a gente andou um pouquinho de ônibus com você e eu gostaria de saber como que você tirou sua habilitação, como que você começou a dirigir, quando foi e quanto tempo faz que você dirige ônibus? Eu tirei minha carta por influência do marido, eu morava em São Paulo, e aí eu tirei a carta, fiz os cursos de transporte coletivo e transporte escolar e fui fazer um bico numa van escolar. Aí foi minha primeira experiência com carro grande, né? Aí eu trabalhei lá alguns meses e vim para Indaiatuba. Primeiro emprego que eu arrumei foi de ônibus, foi estranho a princípio, eu não tinha experiência com ônibus, só o da autoescola. Passei no teste de direção